Enquanto o Palmeiras luta aí pela renovação do seu técnico, a Abel Ferreira pode perder um membro importante da sua comissão. Vocês sabem muito bem que a dona Leila quer estender o vínculo do professor Abel Ferreira, mas surgiu um problema aí com o auxiliar dele, que, sei lá, pode causar complicação nessa história, hein, Palestino? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. E acredite se quiser, meu querido palmeirense, surgem especulações nos bastidores de que o atacante Luigi tem novas sondagens de clubes europeus. Vem a calhar muito isso, né? Eu acho muito legal compartilhar essa especulação com vocês, principalmente porque o Palmeiras acabou de renovar o contrato do Luigi. Faz todo sentido aí o movimento do Palmeiras e a gente vai conversar também nesse vídeo. E Dudu vira problema gigantesco para o Cruzeiro e faz palmeirense dar razão à dona Leila Pereira. Que coisa, o que virou o Dudu, hein? E que problema a gente se livrou, hein? Já pensou esse cara criando e causando problema aqui no Palmeiras? Ainda bem que não aconteceu e a gente vai bater um papo sobre isso. E tudo palestino que você precisa saber sobre o jogo de logo mais entre Ceará e Palmeiras na estreia do Verdão pela Copa do Brasil. Palmeiras que precisa vencer esse jogo contra o Ceará, embora seja um jogo duríssimo também. Vamos falar nesse vídeo. Antes da gente começar, Palestrino, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações, seu like é muito importante e, é claro, aquela opção de hypar que eu sempre falo para vocês. Você não tem noção de como ajuda aqui o canal, entendeu? Então faz aí a pataquada toda, que eu tô ligado que vocês gostam que a gente fala desse jeito. Faz aí tudo que você tem que fazer e cola comigo que hoje tem Verdão pela Copa do Brasil. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. E já vamos começar falando aqui de Ceará e Palmeiras, jogaço de bola que vai ser exclusivo de outro streaming para a tristeza dos palmeirenses. Mas acredito que a galera vai conseguir aí assistir esse jogo. Vamos lá, ó. Ceará e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira, Palestrino, dia 30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no jogo de ida lá na Arena Castelão. Ó o Palmeiras viajando de novo pro Ceará aí, ó. Às 19h30, horário de Brasília. O vovô quer manter aí a invencibilidade dentro de casa e o Verdão quer sair na frente, lógico, nessa disputa aí. O Ceará vem de uma sequência forte dentro de casa. Lembrando vocês aí, o time ainda não foi derrotado nos próprios domínios em 2025, somando 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. É parada fácil para o Palmeiras? Tenho certeza que não. O vovô vem de empate com São Paulo e tem força máxima para o duelo. Na primeira fase, o Alvinegro passou pelo Sergipe com vitória por 2-0 e venceu aí o time do Confiança nos pênaltis na segunda fase dessa Copa do Brasil. O Palmeiras inicia sua trajetória na competição logo depois da derrota para o Bahia no Brasileirão, que encerrou aquela maravilhosa sequência de 7 vitórias seguidas. A equipe, por outro lado, carrega aí uma longa sequência de invencibilidade fora de casa. São 16 partidas sem perder, com 13 vitórias e 13 empates desde novembro do ano passado. Esse ano tá virado do avesso a situação. O Palmeiras não está bem jogando no Allianz Parque ou até mesmo na Arena Barueri, mas fora de casa o Palmeiras tem sido um problema para os adversários e é lógico que a gente espera que para esse jogo aqui nós venhamos a criar problemas gigantescos para o time do Ceará. E eu começo, né, com os donos da casa, o Ceará aí, comandado pelo técnico Léo Condé, tá? O Alvinegro terá aí mudanças, Palestrino, para o confronto. Fabiano Souza retorna e deve assumir aí a posição lá na lateral. Apesar de ter aí o confronto da Série A no fim de semana, o foco aí do vovô deve ser total no duelo em casa para sair na frente contra o Palmeiras. Pedro Henrique vem se firmando como titular desde o retorno após lesão e deve ser titular novamente. Então o Ceará vem aí com o que eles têm de melhor para cima do Palmeiras. Tá aparecendo o campinho aí do Globo Esporte na sua tela e eu compartilho a provável escalação aí vinda aí dos pranchetinhas da Globo direto pra gente aqui, pra gente discutir no nosso vídeo. Os caras contam aí com Fernando Miguel no gol, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul, ex-Corinthians, ex-Goiás, que tá aí até que atuando muito bem pelo time do Ceará.
Quero saber de vocês aí se essa escalação do Ceará assusta você, se você acha que esse time aí pode criar problema pro Palmeiras. Posta aqui nos comentários, tá bom, Palestrino? Eu já falei pra vocês que vai ser um confronto complicado pro Palmeiras. Trouxe aqui o retrospecto deles, eles não perderam em casa ainda. Lógico que a gente torce que a primeira deles seja para o Verdão. Já o Palmeiras, comandado aí pelo português Abel Ferreira, conta aí com a maratona de jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E o técnico deve rodar aí o elenco pontualmente. Como tem acontecido aí nos últimos jogos, vocês vão percebendo. Olha só a novidade, Murilo, recuperado de lesão, está novamente disponível e deve ser opção no banco de reservas do Alviverde. Falamos no vídeo de ontem de que o Murilo poderia voltar somente no jogo contra o Vasco e ele vindo aí sendo colocado no banco de reservas relacionado para este jogo contra o Ceará. É uma baita novidade aí para o Palmeiras. E uma provável escalação tá aparecendo na sua tela aí também de novo, o campinho do Globo Esporte, mas agora com a escalação do Palmeiras, uma prévia, tá bom? Conta aí com Everton no gol, fazendo uma trinca de zagueiros e um deles improvisado, né? Bruno Fux, Gustavo Gomes e aí o lateral direito agora parece improvisado, segundo o Globo Esporte, como terceiro zagueiro, né? O Giai. E aí jogando como alas, nós temos aí o Piquerez e do outro lado vocês podem ver aí o Felipe Anderson. No meio campo, o Emiliano Martinez, Richard Rios, numa dúvida com Lucas Evangelista, tá bom? E na frente, Estevão, Paulinho, também o Paulinho tá numa dúvida aí com o Facundo Torres. E o Vitor Roque, o Globo Esporte também coloca numa dúvida com o Flaco Lopes, tá bom? Mas eu, Leandro aqui, entraria já com os três aí, já que essa é a opção do Abel. Vamos botar esses três moleques, esses três caras pra jogar aí, ó. Paulinho, Vitor Roque e o menino Estevão, porque aí a gente vê o que dá, se esses três podem jogar juntos, se a gente vê se essa posição pro Paulinho, que não é a dele, ele consegue se adaptar, Vitor Roque aí no ataque, Felipe Anderson aí jogando como um ala pela direita. Eu acho interessante ver esses três em campo. Se vai funcionar, eu não sei, tá? Essa trinca de ataque. Mas eu gostaria de ver, até pra gente ter uma ideia do que a gente pode esperar desse Palmeiras pro decorrer da temporada, tá bom? Acho interessante, acho legal, mas eu não sei se o Abel vai entrar aí com o Paulinho ou o Vitor Roque, tá bom? Eu acho que algum desses dois aí deve ficar no banco de reservas. Eu não sei se o Globo Esporte tá completamente certo com esses caras aí. Mas vamos torcer, né, Palestrino? Os desfalques aí do Palmeiras, sempre relembrando pra vocês, Bruno Rodrigues, que já está em transição física, tem muita gente aí otimista de que o Bruno Rodrigues pode voltar aí no final de maio já para reforçar o Palmeiras. Rafael Veiga também já está em transição física, Mike também já está em transição física, Marcos Rocha também é outro que já está saindo do departamento médico voltando a treinar com bola e Mikael ainda se recupera aí de um entorse no tornozelo esquerdo. E aqui vem a notícia ruim para muita gente, tá bom? Esse jogo, Ceará e Palmeiras, será transmitido apenas pela Prime Video, tá bom? Tá uma loucura a distribuição de jogos. Uma hora você vai assistir pela Paramount, outra hora você vai assistir na Prime Video, outra hora você vai assistir na Globo, outra hora passa na Record, outra hora na Cazé TV. É brincadeira, velho. Em todo lugar tá passando o jogo do Palmeiras e haja grana pro Palestrino ficar pagando e bancando streaming por aí para poder assistir o Verdão. Se você não pagar, você vai ter que ficar procurando o link quebrado na internet, o que eu não recomendo. E a galera do IPTV da vida tá só aqui, ó, tranquilamente, porque os caras assistem de tudo, pra eles não tem bloqueio, não tem absolutamente nada, tá bom? Jogo do Palmeiras aí com o Ceará, 19h30 hoje pela Copa do Brasil, exclusivo da Prime Video. E eu quero deixar o meu placar aqui pra vocês. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo por 2-1 lá no Castelão com muita dificuldade, tá? Porque esse time do Ceará não perdeu ainda. Eu acho que esses caras vão tentar aprontar pra cima de nós, mas eles não vão conseguir. Quero saber aí a opinião de vocês, posta aqui, estou vendo agora o placar aí que vocês estão chutando para esse jogo de logo mais. E vamos seguir aqui, Palestrino, falar um pouquinho, bem rápido, sobre o atacante Luigi. Trouxe para vocês ontem aí que o Palmeiras renovou o contrato dele e começou a surgir uns negócios aí nos bastidores logo em seguida, que é interessante a gente conversar aqui também, tá bom? Lembro vocês aí, para quem não viu o vídeo ontem, o Palmeiras anunciou aí na segunda-feira, dia 28, a renovação do contrato aí do atacante da base, revelado aí o Luigi.
Apesar disso, o jogador pode ter aí a sua saída, Palestrino, decretada em pouco tempo da equipe por conta de muitas sondagens que vem recebendo de fora do país. Ano passado já falei para vocês aqui que o Luigi, ele teve sondagens aí do time do Arsenal, tá? Então tem europeus aí que já sabem da capivara desses meninos todinho aí e já fica de olho numa oportunidade. Quando se vacilar, eles vêm e pega e contrata mesmo. A cria da base do Verdão estendeu aí seu vínculo por 4 anos, indo até 2029. O jogador aí, um dado interessante para vocês, ó, que legal, completa 19 anos hoje, nesta quarta-feira, dia 30, e está no Verdão desde 2016. Aniversariante do dia aí, parabéns pro Luigi, que o Papai do Céu abençoe demais a vida dele. A diretoria do Palmeiras tomou a decisão justamente para aí se prevenir de ficar respaldada visando uma venda no futuro, tá? Essa renovação com o atacante. E olha só o que começou a surgir aí pela galera da boca pequena, portais de Twitter começou a soltar isso de tudo quanto é lugar. Eu não sei de onde eles tiram essas paradas, velho. Por isso que eu sempre trato e deixo muito claro para vocês que isso é especulação, tá bom? Portais como o Nosso Palestra, Globo Esporte, esses portais que eu mais conheço, tipo ESPN, que a gente sabe que tem uma informação com mais credibilidade, eles não falaram absolutamente nada. Por isso que eu estou deixando muito claro, isso é pura especulação dessa galera do Twitter que fica soltando, mas eu acho importante falar isso aqui para vocês. Segundo aí a boca pequena, como eu falo para vocês, surgiu nos bastidores, é de que o Luigi é sondado por Inter de Milão, Arsenal e Borussia Dortmund. Por mais que seja especulação, eu quero ser sincero para vocês, faz total sentido ter essas sondagens desses clubes. Essas coisas acontecem direto, tá bom? Os caras ligam pro Palmeiras, falam, ó, quanto que custa aí o Luigi, estamos interessados, tal, não sei o quê. Toda vez aí eu acredito que o telefone do Palmeiras toca por interesse de clubes europeus, principalmente em meninos da base. É por isso que eu faço questão de trazer para vocês, porque a renovação do Palmeiras, gente, não é à toa, tá? O Palmeiras sabe que não vai conseguir ficar com esses jogadores, no caso aqui do Luigi, até 2029. É um jogador que tem muito talento e pode ser vendido sim, tá? A Europa fica de olho nesses meninos aí e quem sabe esses caras viram aí novos bons jogadores, se destacam lá fora e os caras fazem uma grana ainda maior com eles. Trago essas especulações para vocês, portais de mais credibilidade na internet ainda não estão falando absolutamente nada, vamos tratar sempre como especulação, mas essa renovação do Palmeiras dá pra gente desconfiar que realmente tem europeu interessado aqui, ó, no atacante Luigi. Quero saber qual que é a sua opinião, você acredita nessas especulações? Você não acredita? Posta aqui nos comentários. E vamos seguir aqui falando do professor Abel Ferreira, a renovação que a dona Leila quer fazer aí com ele até 2027. Só que eu fiz questão de postar essa foto dele aqui com o Castanheira, porque o Castanheira pode ser um problema nessa renovação e eu já vou compartilhar com vocês a minha opinião. É o seguinte, Palestrino, para a gente dar uma geral aqui no que está acontecendo, o Palmeiras segue aí com o seu planejamento, como todo mundo já sabe, buscando renovar o contrato do seu treinador Abel Ferreira até o fim de 2027. O vínculo atual do comandante é válido apenas até o final de 2025 e a presidente Leila Pereira deseja a permanência por mais 2 anos, quando termina aí o segundo mandato dela. Segundo informações, agora sim, ó, portal de credibilidade, pelo Nosso Palestra, o Verdão adota aí um tom de confiança para estender o contrato do professor Abel Ferreira. Apesar ainda de não haver um acordo, há um entendimento na diretoria de futebol do clube que as chances são consideráveis para a permanência do português no Brasil, comandando o nosso alviverde imponente. Caso haja essa renovação, é importante deixar claro para vocês, e essa é a bombinha da vez que a gente tem para comentar, que o Vitor Castanheira, um dos membros da comissão técnica, pode deixar o clube no final do ano. O auxiliar é o único que não tem membros da família residindo no Brasil e isso impactaria na definição do futuro. Vocês lembram que surgiu informações aí de que alguns membros da comissão técnica do Abel já estavam planejando e cotando empresas aí que façam a mudança deles de volta para a Europa? Vocês lembram disso? Pois é, o Castanheira tá ficando mais claro que ele é um dos que encabeça a lista. E eu não julgo o cara, porque, pô, você ficar aqui, o Abel tá o quê? 5 anos no Palmeiras já? Me ajudem aí, 5, 6 anos, acho que é 5 anos, né?
Imagina você ficar todo esse tempo longe da sua família. É complicado, né, cara? Eu entendo completamente o cara. E assim, isso pode impactar aí numa decisão do Abel, tá? Quando o Palmeiras colocar aí os papéis na mesa para tentar renovar, né? Não sei se o Abel aí toparia perder o seu auxiliar, que vem trabalhando com ele há um bom tempo, acho que trabalhou no tempo do Paok também. Não sei se o Abel ficaria satisfeito em permanecer no Brasil e perder o Vitor Castanheira, mas enfim, pode ser um problema aí nessa renovação. Quero dizer para vocês aqui, pra gente finalizar essa parte, que a cúpula palestrina aguarda aí a vinda do empresário do professor Abel Ferreira ao Brasil, previsto para a metade de maio. Isso aqui a gente também já trouxe informação do nosso palestra para vocês, para retomar as tratativas e encaminhar a extensão do vínculo por mais 2 temporadas com o português. O desejo inicial da dona Leila Pereira e da diretoria, e isso é importante, é de que o Palmeiras busca aí a renovação do Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes, que acontece em junho nos Estados Unidos da América. E faz todo sentido eles quererem antes do Mundial, sabe por quê? Porque no Mundial, caso o Palmeiras faça aí uma boa campanha, passe da fase de grupos, vai ter muitos times aí que vai ficar de olho no Abel Ferreira. E como esse é o último ano dele, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe sem aí pagar nenhuma multa para o Palmeiras. Então a diretoria, a dona Leila, tá mais do que certa de que se o plano A é renovar com o Abel, já fazer isso logo agora, não deixar nem o mês de maio acabar. Já tentar renovar logo esse vínculo com ele, para caso venha aí alguns europeus tentar tirar o Abel, pelo menos se ele sair, vai pagar uma multinha aí pro Palmeiras. E aqui um dado cômico para vocês agora, pra gente dar risada. O Boca Juniors demitiu seu técnico aí nessa última rodada. O Boca, que vem sendo aí um time da fila lá na Argentina, né? Há muito tempo os caras estão aí batendo cabeça, né? Com muitas dificuldades em disputar os campeonatos, aí perdendo, sendo desclassificados. E aí eles demitiram o técnico e adivinha quem os torcedores do Boca querem para ser o técnico lá da equipe argentina? Adivinha? Ó, aqui, ó, o Abel Ferreira, velho. Para eles, o Abel é o Mister da Libertadores e eles não veem a hora de ganhar mais uma. E eles vão tentar aí, pelo menos que dizem na boca pequena, tentar tirar o Abel do Palmeiras. Eu acho muito complicado. Para mim, o Abel Ferreira só sai do Palmeiras para um clube de alto escalão na Europa ou para um caminhão gigantesco de grana para times da Arábia. Eu acho que o Abel, ele não sai do Palmeiras para treinar nenhuma equipe mais sul-americana, tá bom? Ou até, quem sabe aí, uma seleção brasileira, não sei, né? O Ancelotti aí, ontem o Globo Esporte estava falando que tinha dado sim para a seleção, aí passou algumas horas, não, aí virou problema, ele não quer mais, e o Ancelotti tá aí tirando sarro da CBF, cara. Essa é a verdade. Esses caras aí com essa palhaçada de colocar a camiseta vermelha também, opa, CBF, olha, é uma vergonha para quem gosta de futebol essa CBF aí no Brasil. É porque a gente não pode falar as palavras que a gente quer dizer aqui com todas as letras, né? Porque, enfim, a gente não pode provar nada, então é melhor a gente se calar aqui, que é mais sábio. Mas essa CBF, pelo amor de Deus. Abel Ferreira, a seleção, Abel Ferreira renova com o Palmeiras, Abel Ferreira no Boca Juniors. Fica aí com essa cambada de informações que surgiram aí, especulações. E tudo indica que ele vai renovar com o Palmeiras. Tudo indica, se essa situação aqui do Castanheira não for um problema. A gente vai descobrir mais coisas no decorrer do tempo quando passar. Posta aí nos comentários, você é a favor da renovação do professor Abel Ferreira ou você é aquele fora Abel? Eu entendo ambos os lados, tá bom? O Abel, ele entregou muita coisa pro Palmeiras, eu respeito demais o Abel Ferreira. No começo desse ano, ele foi um treinador terrível no Palmeiras, pelo menos quando se fala de Campeonato Paulista. O Palmeiras rodou elenco pra caramba, né? Perdeu jogos que, tipo, insanos, que não eram para perder, mas depois disso, que perdeu a taça aí do Campeonato Paulista, o Palmeiras parece que deu um respiro, começou a vencer vários jogos e o Abel começou a se fixar de novo no cargo, né? Ele que alguns diziam que estava balançando. Posta nos comentários, quero saber se você é a favor da permanência do Abel ou se você é daqueles que quer fora Abel aí e não tá nem aí. Posta aqui nos comentários, quero saber qual é a sua opinião. E pra gente finalizar aqui o nosso vídeo dessa quarta-feira, vamos falar aí, né, cara, esse bachola que foi aí ídolo do Palmeiras,
puta, entregou muita coisa. Eu sou muito grato ao Dudu pela felicidade que ele deu pra nós aí, com conquista de títulos, com jogadas maravilhosas. Ele virou de fato ídolo, né, do Palmeiras. Mas o próprio Dudu fez questão de se enterrar. Ele mesmo cavou a cova dele no Palmeiras para sair fora e hoje isso tá muito claro. E o que tá acontecendo lá no Cruzeiro, aqueles que criticaram Dona Leila Pereira vão ter que voltar atrás, velho, porque de fato ela tinha razão e a gente vai compartilhar aqui detalhe por detalhe do que tá acontecendo com o Dudu. Vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? O Cruzeiro liberou o atacante Dudu dos próximos treinos do elenco. O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de dezembro de 2027, terá o futuro definido nos próximos dias, quando uma reunião entre a gestão celeste e staff do jogador vai acontecer. O jogador não vai participar da partida do Cruzeiro diante do Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, às 21h30, lá no Mineirão. O clima entre clube e atleta começou a desandar depois da derrota para o Palestino no Chile pela Copa Sul-Americana. E aos microfones, Dudu comentou sobre a saída da equipe titular e disse que não sabia por que virou reserva do time. Mas é um palhaço, né, mano? Falar um bagulho desse daí, pô, olha, sinceramente. No entanto, Palestrino, segundo apurado aí pelo pessoal do Globo Esporte, a atitude do atacante no vestiário cruzeirense, ainda no Chile, motivou o afastamento. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem aí da Globo, um comentário do jogador e o comportamento indiferente diante da derrota causaram insatisfação do técnico Leonardo Jardim. Olha só, aspas aqui para os relatos que o Globo Esporte encontrou aí e soltou na mídia. Estou no clube para cumprir o meu contrato. Só quero saber do que tenho a receber. Segundo o Globo Esporte, o Dudu teria dito isso, mas é um palhaço, mano, na boa. Sinceramente, jogador ingrato é a pior bosta que existe no futebol, mano. E o Dudu virou esse tipo de jogador. No sábado pela manhã, antes do único treinamento do time no Parque do Sabiá, foi informado que Dudu estava afastado a pedido do técnico Léo Jardim. O motivo, Palestrino, segundo ele, seria problemas internos. Ainda no domingo, em vídeo que circula aí massivamente pelas redes sociais, Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, interagiu com torcedores no Parque do Sabiá. Perguntado sobre o destino de Dudu, Lourenço fez um gesto com uma das mãos indicando que o jogador, deixaria a raposa. Que clima que o Dudu arrumou, hein? Nessa temporada, quero colocar aqui os números do Dudu para vocês, tá? Para ver se vale a pena aí, ó. Ele disputou 17 partidas pelo Cruzeiro, marcou apenas 2 gols. O atacante foi titular da equipe até a derrota para o Mushuk Runa no Mineirão pela Copa Sul-Americana. No jogo seguinte, contra o São Paulo, lá no Morumbi, Dudu e Gabigol ficaram entre os reservas por opção do técnico português. E tá certo, cara, o Leonardo Jardim não tá errado, mano. Se esses medalhão aqui não estão entregando nada, tem que amargar no banco de reservas mesmo e acabou. E se o cara não tá contente, pega as malinhas dele e vai embora. Só que é aquilo, né? Olha só, o Dudu teria dito aí nos bastidores que assim, eu falo, olha, se o Cruzeiro quer que eu vá embora, eles pagam a multa aí que tá em torno de 50 milhões, eu acho que um pouco mais de 50 milhões de reais, que ele sai fora, bonitão, né? Tá encostado lá, amarrou um contrato gigantesco com o Cruzeiro, milionário, e ele tá confortável ali. Se os caras quiserem se livrar, que pague a multa e a rescisão contratual para ele. Dudu que vem sendo um problema gigantesco para o Cruzeiro e, cara, para ele não tem clima mais lá na Raposa. Especula-se aí que o Botafogo, né, o John Textor tá de olho aí nessa situação. O Flamengo também, possivelmente, se tiver aí uma boa oportunidade pro cheirinho carioca, provavelmente eles vão tentar trazer o Dudu. Por que eu tô conversando isso aqui com vocês? Porque eu sou um dos críticos da Leila Pereira em muita coisa, eu elogio também a Leila em muita coisa aqui também, né? Tem horas que os caras vêm aqui, os contra a Leila, quando eu elogio a Leila, os caras vêm me xingar aqui. Aí quando eu critico a Leila, os mesmos caras que me xingaram aí vêm e falam que eu tô certo. É uma coisa de louco, né, velho? E aqui em relação ao Dudu, eu preciso ser muito sincero, cara, a dona Leila, a gente tem que bater palma pra ela em relação a isso daí, cara. Porque, lembro vocês, foi o Dudu que procurou o Cruzeiro pra sair do Palmeiras. Aí criou aquele clima chato pra caramba no Palmeiras, a Mancha foi na casa do cara, pedir pro cara ficar, o que eu acho que a Mancha errou em fazer isso, porque olha aí o que o Dudu se tornou. Já pensou esse cara criando esse problema no vestiário do Palmeiras? Você tá maluco, né, velho? Ainda bem que
que a dona Leila chutou o cara mesmo. Cara, por culpa dele mesmo, não foi por causa da Leila, tá? O Palmeiras ficou um ano, cara, praticamente cuidando desse cara. Uma lesão gravíssima que ele sofreu. O mínimo que a gente esperava do Dudu e a Sociedade Esportiva Palmeiras queria dele era um pouco de gratidão, velho. Pagando um salário milionário pra ele e o cara encostado no departamento médico. E o Palmeiras fazendo a função deles, né? No departamento médico cuidando do cara. Quando o cara volta para a equipe, ele percebe que ele não vai conseguir ser titular no Palmeiras. Aí o que ele faz? Ele procura o Cruzeiro, né? Conversa com o Alexandre Matos aí para poder se acertar lá. A Leila percebeu que o cara não queria permanecer no Palmeiras, falou: então tá bom, Alexandre Matos, paga aqui o valor aqui para nós, a gente recebe uma grana, a gente libera o Dudu para vocês. Aí criou aquele clima chato, a mancha foi na casa do cara, o cara ficou até o final do ano, ele não conseguiu matar aqueles leões que a gente falava que ele tinha que matar. Chegou no final do ano, briga generalizada com a Leila Pereira, caso de justiça, inclusive. Ele mandou aquele VTNC para dona Leila, que segundo ele, para defesa na frente do juiz, não é nada de palavrão que vocês estão pensando. Isso significava que, olha, vou trabalhar no Cruzeiro. Esse Dudu tá de sacanagem, tá de brincadeira, né, velho? Todo mundo entendeu, viu, seu Dudu? Ninguém é burro o que você quis dizer para dona Leila Pereira e, felizmente, você não veste mais a camisa do Palmeiras. No passado, você fez a gente muito feliz, mas agora todo o problema é seu e do Cruzeiro. E eu fico muito feliz de que o Palmeiras não tenha mais um jogador ingrato como você aqui criando problema nos vestiários, tá bom? Essa é a minha opinião. E você que vai causar problema no Cruzeiro, no Flamengo, sabe? No Botafogo, isso aí é problema de vocês. Eu tô compartilhando aqui para dizer unicamente para vocês: dona Leila tinha razão, né, velho? Dona Leila tinha razão demais, né? Esse cara que ainda deu prejuízo pro Palmeiras, né, ainda na sua saída, porque o Palmeiras poderia ter vendido ele no meio do ano, ter ganhado uma graninha, mas aí ele fez todo aquele somebody love, ficou até o final do ano e aí acabou saindo de graça. O Palmeiras acabou saindo no prejuízo. Cuidou do cara um ano, todo mundo na expectativa, a torcida na expectativa da volta aí do seu ídolo até então, e o cara faz o que faz. Sabe? Não desejo nada de mal pro Dudu, mas sinceramente eu estou, como palmeirense, lembrando do que ele fez, extremamente decepcionado com a atitude desse cara aqui nos bastidores do Cruzeiro. O que ele tá fazendo lá, cara, tinha que ter humildade, cara, pé no chão. Fala assim: olha, mano, me recuperei de uma lesão, quando eu tiver a oportunidade de jogar eu vou entrar e dar meu melhor. E não, cara, ele foi bater de frente achando que ele era dono do Cruzeiro, ele foi bater de frente com o técnico, bateu de frente com alguns outros caras aí, pelo menos que se especula, e tá aí, resultado: Dudu na geladeira, tá? Vamos ver o que acontece, qualquer coisa a gente também comenta aqui no canal. Pois é, dona Leila tinha razão. E dessa forma eu vou terminando aqui essa edição extensa do Notícias do Meu Verdão. Tem hora que eu falo que tem papagaio, né, bicho? Fala aqui pra caramba. Quando eu vou ver aqui no bruto, sem edição, tem mais de 30 minutos. Tá louco? E vocês ficam me aguentando aqui até o final. Obrigado de coração. Eu sou feliz demais com a audiência de vocês. Já que você tá aqui até o final, verifica a sua inscrição no canal, né? Ó, sininho de notificações e o like é muito importante. Depois do like, você tem mais uma função aí também. Não esquece, tem o hypar, velho. Hype o vídeo aqui para esse vídeo e para outros palmeirenses aí que ficam circulando no YouTube e não conhecem a gente. Faz esse favor pra gente, serei eternamente grato a todos vocês. Uma excelente quarta-feira a todos na presença do Papai do Céu. Papai do Céu cuide de vocês, leve vocês para o trabalho, abençoe o trabalho de vocês e tragam vocês de volta em segurança para casa, para vocês assistirem esse magnífico jogo entre Ceará e Palmeiras. Tomara que a gente seja coroado com uma boa vitória do Verdão e amanhã a gente volte aqui todo feliz falando de mais um baita de um jogo do Palmeiras. Vamos ver, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e avante palestra.